Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha, que esteja assistindo, seja ao vivo, de qualquer lugar do mundo, ou talvez vendo essa gravação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, bem-vinde. Espero que você esteja bem. Linda Cássia, bem-vinda. Eu gostaria de conversar um pouco mais com vocês hoje a respeito do Reiki, a respeito da importância de realizar essa prática, de conhecer este universo, de fazer esse uso para si mesmo, para os seus objetivos de vida. Muitas vezes a gente se esquece de algumas coisas que nós temos disponíveis dentro do Reiki e elas são muito importantes, elas são mais do que só importantes, é legal fazer, faz bem, é mais do que isso, a gente consegue trazer um enraizamento, uma coragem, uma consciência cada vez mais ampla de vários assuntos, de vários aspectos. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esses assuntos no dia de hoje. Me falem como vocês estão, como que está a preparação de vocês, como que está a utilização e a aplicação do Reiki no dia a dia de vocês, como que vocês estão fazendo isso. Vão me dando alguns feedbacks, alguns retornos. Eu sei que muitos que estão aqui, que me acompanham, já fazem o Reiki no dia a dia, e aqueles que não fazem, hoje em especial, eu quero trazer esse convite para você se conhecer mais, e mais do que se conhecer, você potencializar todas as suas possibilidades boas do bem para o alto amor e para o amor ao próximo, e convidar você para fazer parte dessa egrégora, para fazer parte desse universo. Eu tô com turmas abertas e é muito especial para mim cada nova turma, porque é uma oportunidade de levar. Lara, linda, não sei se a Lara você já faz? Usa bastante na hora de dormir com as crianças também, a Cássia. Lara, você já faz reiki, Lara? Eu sei que a sogrinha faz, mas me fala se você também faz. Então, eu quero realmente ressaltar esse convite para vocês e conversar um pouquinho a respeito de todo esse universo, porque ele é muito completo, ele traz uma série de informações. A Lara já tem o nível 1, Fagner, bem-vindo! Trazer o reiki pro dia a dia, ele vai trazer essa, como eu estava falando antes, a coragem, a consciência, uma auto aplicação vai te ajudar não só a centrar e a resolver grandes questões energéticas que você tenha, mas também a realizar os seus próprios objetivos. Desde o nível 1, a Lara ainda não atendo, mas faço autoaplicação sim. É espetacular. Antes de eu ficar falando aqui demais, me falem vocês, Cássia, Lara, que já praticam, como que é aplicar o Reiki para vocês? Quais são os resultados que vocês têm? Como que é essa experiência para vocês? Como que funciona esse universo no mundo de vocês? Porque o Reiki tem uma coisa que é muito particular. A cada nova experiência são novas conquistas, são novos resultados. Pelo menos para mim, fazer autoaplicação, ela vai além de me centrar e de me corrigir energeticamente. Muitas vezes a gente está atrapalhado, com muitas energias externas envolvendo e mexendo com a nossa, e aí a gente volta a dar uma purificada, a limpar o que é externo, devolver aos remetentes que a gente brinca e trazer ao nosso centramento. Mas além desse alinhamento, desse centramento, de uma expansão energética, cada nova experiência eu percebo um cuidado mais específico com uma área do meu corpo, com uma área da minha vida, com uma área energética ou emocional, com uma relação que está sendo curada. Então tem hora que eu percebo que, nossa, tem algo me incomodando, é relacionado a tal situação, e a gente vai cuidando dessa situação, vai cuidando com mais carinho através do recurso do Reiki, de relacionamentos mesmo, tá? Relacionamentos interpessoais, com mãe, com pai, com irmão, com filho, com cônjuge, com relacionamentos afetivos, com relação a uma série de situações, com relação a luto, entre outras coisas.
A Lara, eu gosto, percebo menos ansiedade. A Cássia é uma grande carta na manga para reenergizar, curar e conectar. E é muito gostoso isso, né? Porque cada pessoa é um universo em si e cada experiência é uma experiência única. E eu não sei se para vocês é assim, mas para mim, pessoalmente falando, quando eu me auto-aplico, a cada momento é uma oportunidade. E eu gosto muito, muita gente que me conhece me vê colocando foto do sol, do dia amanhecendo, porque eu gosto muito de dormir cedo nos últimos tempos. Antigamente eu não fazia isso não. Mas hoje em dia eu gosto muito de dormir cedo, de acordar no meio da madrugada. E aí eu vou fazendo minhas práticas, minhas orações, minhas meditações, minha auto-aplicação de Reiki e outros movimentos. E uma das coisas que eu acho muito valiosa dentro do universo do Reiki é o caderno do Reiki. E esse caderno, ele me acompanhou por muito tempo, onde eu envio, posso fazer o envio do Reiki para outras pessoas. Dani, bem-vinda! Eu posso fazer o envio do Reiki para outras pessoas e eu posso prioritariamente trazer os meus sonhos, as minhas metas, meus objetivos para esse caderninho. E aí eu vou fazendo essa aplicação de Reiki, construindo aqueles sonhos, aqueles objetivos, construindo de uma forma mais sólida, mais concreta e ao mesmo tempo mais saudável tudo aquilo que eu sonhava para mim. Então, ele tem funcionado muito para mim, para várias pessoas que eu conheço. A Lara tá dizendo que não conhece. Como funciona o caderno de Reiki? Eu tenho um caderno de gratidão, mas não aplico Reiki nesse caderno. Pode ser o seu caderno. Olha só, Márcio, bem-vindo! Quanto tempo! Mais de 10 anos, hein, Márcio? O caderno de Reiki, ele pode até ser o seu caderno da gratidão, dependendo de como você utiliza o seu caderno, mas não necessariamente precisa ser o mesmo. Você pode fazer um caderno só para o Reiki. Dentro do curso, eu ensino a montar o caderninho. O que que vai, quais são os símbolos, como que você constrói. E aí você vai fazendo no seu caderno. Então, o que que você vai colocar de conteúdo? Os seus sonhos, suas metas, seus objetivos, aquilo que é valioso para você, por isso que pode ser sim o seu caderno da gratidão. Então, eu agradeço pela saúde, pela família, eu quero um lar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu já tenho isso, e eu agradeço, e eu posso fazer Reiki nisso, ou eu posso colocar minhas metas, meus sonhos, mesmo aqueles mais distantes, que aparentemente sejam mais impossíveis, você pode fazer também nesse caderninho. E aí no curso a gente ensina todo o passo a passo de como construir, como escrever, tudo direitinho, e você vai aplicando conforme você faz autoaplicação em si mesma, e em seguida você pode fazer no seu caderno. Eu gosto muito de colocar assim, sabe, como no meio das mãos, e fazer. Dependendo se são folhas mais simples ou se é um caderno mais curtinho, você sente o calor de uma mão passando para outra. E aquilo vai se concretizando no universo. É muito, muito, muito bacana. E ele traz um potencial de realização e de concretização que muita gente duvida, muita gente nem não imagina que pode acontecer. Eu lembro quando, uns bons anos atrás, quando a minha irmã estava reformando a casa dela, ela pegou uma casa um pouco mais antiga e praticamente, né, reconstruiu essa casa. E nesse movimento ela pegou a planta da casa, a planta que os arquitetos desenharam, todo o projeto que eles fizeram juntos, o que ela sonhava, quais eram os objetivos, ela colocou dentro do caderno de Reiki, ela fazia Reiki todos os dias para aquela planta, para aquele projeto. E a casa foi ficando a coisa mais linda, tanto que foi o nosso ponto de encontro por muitas vezes na família, em festas de final de ano, ano novo, Natal. Foi o nosso ponto de encontro ali. E ali foi muito mais. Foi exatamente, eu sei que deu uma falhadinha aqui, mas já tá retomando. Mas foi exatamente esse ponto de construção sólida de um lar, de um lugar acolhedor, de um lugar que abrigava essa família para poder trazer as suas experiências, para poder trazer manifestações de bem e de amor naquele espaço. Então,
é uma das possibilidades. No meu caso também, a gente está nessa construção agora, está sendo muito lindo desse sonho. Fica tranquila, Lara. A internet tá ruim, se sair por conta disso, mas estou interessada no assunto do caderno. Todo o reiki, para mim, é muito interessante e ele é muito vasto, né? Toda vez eu tô aqui falando, faz alguns anos que eu falo sobre reiki e é algo que não acaba, né? É impressionante a quantidade de estudos que existe, a quantidade de artigos científicos que trazem comprovação, a quantidade de experiências que a gente vivencia com as pessoas ao nosso redor, é muito ampla. E ao mesmo tempo é muito rico e gostoso de vendo esses casos. E como eu estava mencionando do caso da minha irmã, da casa em que ela fez o reiki para o projeto e tudo se consolidou. No meu caso, havia um sonho relacionado a esse assunto e as coisas estão começando a se concretizar nesse sentido também. E é muito gostoso de vivenciar esse momento e saber que o reiki ele tá por trás, ele tá no backstage, ali auxiliando, ancorando energeticamente, espiritualmente, vibratoriamente e fisicamente também em todos esses assuntos. A Cássia que está aqui comigo, ela fala muito e eu amo quando ela fala, porque é exatamente isso. A matéria é sagrada. A matéria que a gente está vivenciando dentro deste corpo, dentro dessa experiência, né? Eu falo muito no personagem de Zélia. A personagem de Zélia aqui, ela tem uma trajetória, ela tem uma experiência, e todos que estamos ao redor também temos, mas toda essa matéria é uma matéria divina. Tudo que a gente vivencia aqui é divino, é sagrado. E não existe nada que fuja de um alcance espiritual. E aqui a gente não vai ficar dando aula de espiritualidade, não é religiosidade. Então, muito além de qualquer religião, tudo que a gente vivencia, eu brinco muito que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita, mas eu levo isso muito a sério dentro da minha vida, né? Porque todas as experiências são muito divinas. E na hora que a gente vê, a gente já tá num contexto que a gente olha assim, meu Deus, olha isso acontecendo, olha tal coisa, olha tal outra coisa. E nesse fim de semana mesmo a gente teve uma experiência em que eu fiquei mentalizando, enviando reiki para os meus primos e outros amigos que foram me acompanhar nessa experiência da casa, ajudar a pintar, as crianças pintaram e foi uma experiência muito valiosa, porque foi a experiência de integrar a família com o lar. O lar físico, ele é essa manifestação material do divino, do sagrado. Fazer o reiki para esse dia a dia é muito importante, muito valioso, muito gostoso. Então, eu trago esse convite do reiki muito além de alguém que esteja doente, que sim, com certeza pode se beneficiar. Eu já vi mais de uma vez vários milagres acontecendo. Eu tenho uma colega que entrou no curso de pós-graduação em naturopatia junto comigo, junto não, um pouquinho depois, mas entrou no mesmo curso que eu, na mesma turma que eu, inclusive, e ela tinha um diagnóstico de câncer neurológico com vários nódulos, vários tumores e um prognóstico de 6 meses de vida, segundo os médicos naquela época. Isso em 2018, 2019 mais ou menos foi esse prognóstico dela. A minha pós eu comecei em 2019. E ela conseguiu curar. O que os médicos não davam 6 meses de vida, não só ela curou, como hoje ela trata outras pessoas com todas as técnicas que foram ferramentas para ela cuidar desse corpo físico, mas é lógico também dos corpos sutis, do corpo emocional, das questões vibratórias, das questões sutis. E ela foi minha aluna de Reiki, e eu me orgulho muito disso, porque ela é uma pessoa... Eu amo minhas alunas de Reiki, meus alunos todos, porque geralmente eles são pessoas extraordinárias e manifestam esse extraordinário que eles têm dentro de si, muitas vezes a partir do Reiki. Recentemente eu recebi um relato de um aluno meu que eu conheci através de uma das minhas irmãs. Ele só fez o curso, eu participei de um curso junto com eles,
num único fim de semana, era um movimento de vários meses, entre eles eu só fui em um fim de semana, o conheci e ele veio fazer o curso comigo. Eu não tive mais contato mesmo, eu acabei não falando, não conversando mais, não tive mais contato. Mas até aí, recentemente, uma ou 2 semanas atrás, minha irmã me mandou uma notícia dele dizendo que ele estava me agradecendo pelo Reiki, porque depois que ele fez o curso, ele abriu a própria empresa, ele mudou de rumos profissionais, ele mudou um monte de coisas. E eu fico super feliz, porque a gente não consegue fazer promessas concretas algumas vezes com relação ao Reiki, mas eu não conheço quem tenha feito o curso de Reiki e não tenha mudado de vida. E não significa que a pessoa vai ser empresária, necessariamente. Não significa que a pessoa vá, por exemplo, curar um câncer, mas significa que ela vai ter um avanço, um progresso tão grande que mesmo quando a situação é um pouco mais delicada fisicamente, organicamente, ou em outros contextos ela tem avanços de consciência de uma forma tão ampla que ela consegue muitos outros resultados muito melhores do que se possa imaginar. Então, é claro, a gente já teve situações de pessoas, geralmente clientes, que foram atendidos com Reiki, que estavam em situações muito delicadas e vieram a falecer? Sim, temos. Geralmente não são, no geral até hoje, não foram alunos do curso, foram clientes, mas foram clientes que precisavam desse momento de paz. E aí eu tô trazendo isso não para assustar, mas eu tô trazendo para trazer realmente essa consciência de que existe um ganho de paz, de harmonia, de fazer as pazes consigo mesmo, com essa matéria que também é divina e com um outro plano que ainda é divino também, e que você pode fazer essa transposição de elementos, de planos, de sutilidade, de uma maneira harmoniosa, tranquila, relaxada, gostosa. Então, eu não quero deixar que vocês percebam essa importância. Eu não quero deixar que vocês, sabe, que não tenham essas clarezas, porque ele muda vidas. Fazer o curso, se integrar com essa energia, muda totalmente. Eu sei que eu posso estar chovendo no molhado aqui, que muitos de vocês já conhecem, já fizeram, já aplicam, mas quem não fez ainda, fica esse convite. Se vocês conhecerem alguém que por qualquer motivo você esteja lembrando dessa pessoa no dia de hoje, convida para fazer parte dessa egrégora, me avisa, me chama no direct. Eu tô com as turmas abertas, são turmas extremamente especiais, que não é só questão de conteúdo, tem conteúdo também, tem acompanhamento, tem uma iniciação que eu faço ao vivo, e aí vou tirando todas as dúvidas, tem muito mais movimentos do que vocês podem imaginar. Eu quero estar sempre trazendo, vira e volta eu trago alguma informação de trabalhos científicos, mas eu vou ver se eu consigo trazer ainda mais do que isso, só que de relatos científicos da época, em 2017, quando nós fizemos aquele trabalho de iniciação que teve o prêmio Hayashi lá de Portugal, da Associação Portuguesa de Reiki, a gente tinha relatos, por exemplo, de diminuição de tempo de UTI, diminuição de tempo de medicação e de quantidade de medicação para atenuar as dores de pacientes graves. A gente tinha resultados em questões respiratórias de pessoas que foram extubadas, quando coloca tubo para respiração, mas que elas vão voltando ao normal e podem retirar o tubo e conseguir respirar naturalmente, diminuir o tempo para ser feita a extubação de uma forma muito mais eficaz, consistente, sem precisar entubar novamente. A gente tem relatos de diminuição de índice de depressão e de ansiedade. São vários relatos, vários artigos a respeito disso. A gente tem melhora do processo, do resultado de pessoas que estão passando por quimioterapia e com todas aquelas reações adversas, que conseguem ter melhora nisso, sabe? Menos enjoo, menos situações que atrapalham e muito mais resultado na diminuição de seus cânceres ou de suas questões específicas.
Enfim, a gente tem muitos relatos científicos em várias áreas. Tempo de cicatrização de pós-cirúrgico, tem muita coisa. É muita coisa para ser dita num dia só, num momento só, mas o que eu quero lembrar para vocês é que acima de um corpo que pode ter dor ou doença, existe uma pessoa que tem sonhos, que tem vontade de construir novas realidades para experienciar, que tem vontade de construir novos tipos de relação mais saudáveis e mais harmoniosos. E o Reiki pode sim contribuir muito profundamente com vocês em cada uma dessas situações. Então, se vocês desejarem, fica aqui de novo, de coração, meu convite para vocês. Se vocês já fiz, não tem nem outro nível, já fiz até o mestrado, já fiz até o nível 3, não tem problema. Lembra de alguém que vocês podem indicar, ou venham procurar, por exemplo, o Kundalini Reiki Millennium, que é uma evolução, digamos assim, é uma nova linha do Reiki, onde a gente pode direcionar o Reiki diretamente a uma situação. Então, é o Reiki para a depressão de fulano, eu consigo enviar com o Kundalini Reiki Millennium para aquela situação, para aquele contexto. E aí, um outro dia a gente fala só do Kundalini. Se vocês desejarem, me mandem, se manifestem e a gente fala um dia só sobre o Kundalini, sem problema nenhum, tá bom? Enfim, quero saber se vocês têm dúvidas, perguntas. Lara, se você estiver por aqui ainda e tiver dúvidas sobre essa questão dos cadernos, como eu falei, além de ter no curso, a sua sogra fez comigo, então ela tem toda a orientação de como fazer o caderninho de Reiki. Então pede pra Deia que ela te explica tudo, tá bom? Gente, vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Me falem como vocês estão se sentindo, porque a gente já vai encerrar para começar o nosso... Eu vou reabrir a live pra gente fazer o nosso envio de Reiki ao vivo, tá bom? Tem bastante gente necessitada. Nós vamos fazer um dia bem especial hoje, com um envio para encarnados e desencarnados, e a gente vai seguir daqui a pouquinho para esse movimento. Me falem como que vocês estão, se conseguiram acompanhar, se fez sentido todo esse movimento, toda essa minha fala para vocês. Me falem, me contem melhor. Sim, não, talvez? Eu sei que demora um pouquinho às vezes para escrever e para aparecer. Nath, Luma, Marquito, Dani, bem-vindos todos. Vocês estão gostando de falarmos aqui sobre temas aleatórios? Que de vez em quando eu trago umas coisas bem diferentes. Tudo bem? Então tá bom, obrigada, Ká. Obrigada pelo feedback. Vou fechar, em 2 minutinhos eu volto pra gente fazer o nosso envio de Reiki. E aí vocês trazem toda a bagagem de vocês pra gente mandar para as pessoas que são especiais para vocês também, tá bom? Cássia, é maravilhoso o poder do Reiki. Mais do que a gente pode imaginar, né, Ká? Eu já falei pra vocês, só vou fazer esse parêntesezinho rápido, porque é importante pra mim. Quando eu falo que as pessoas que fizeram o curso mudaram de vida, teve situação, por exemplo, quando a gente faz o curso de Reiki, todo mundo já tem uma certa ciência de que ele sobe a nossa frequência vibratória. Eu tinha uma amiga no curso de enfermagem que ela tinha pensamentos suicidas e eram constantes, e isso tinha acontecido muito depois que uma amiga dela se suicidou ainda naquela época do curso. Ela ficou bastante chocada com essa questão do suicídio. E aí a gente sabia, né, desses pensamentos recorrentes, eu fui iniciando-a. Eu iniciei no nível 1, no nível 2, no nível 3, até o mestrado. Ela foi a minha primeira aluna que eu iniciei ao mestrado. E hoje, graças a Deus, né, depois de vários níveis de curso, quando eu via que ela tinha uma recaída, eu iniciava num próximo nível, exatamente para ela ter esse quantum de energia subindo. O objetivo no caso dela não foi, ela vai atender, vai virar terapeuta, não, era subir a energia dela para que removesse aquela frequência de pensamentos suicidas. O objetivo foi atingido. Hoje ela é da enfermagem, ela é enfermeira formada e graduada, além de auxiliar e técnica. Além
além de ajudar um monte de gente no dia a dia, já com o próprio trabalho dela, ela faz reiki adoidado em um monte de gente, em funcionários do hospital, em funcionários dela, em às vezes alguns clientes, dependendo da necessidade. Então hoje ela está em um outro patamar e hoje ela pôde socorrer já mais de uma vez várias pessoas que estavam com um quadro de pensamentos suicidas. Então quando a gente fala em que o reiki muda, é tão amplo que não dá, a gente consegue trazer os casos, os relatos, a gente consegue trazer, né, um abriu empresa, o outro saiu de suicida ou possível suicida para alguém que ajuda outros possíveis suicidas, outro simplesmente mudou de universo, outro conseguiu construir a sua casa e ajudar os seus familiares, outro atende, começou a virar terapeuta mesmo sem ter essa intenção inicial. São muitos casos e situações. Significa que obrigatoriamente você vai mudar? Não, eu amo minha vida do jeito que tá, então não vou fazer reiki porque eu não quero mudar? Não, significa que você vai melhorar para si primeiro. E dentro desse progresso individual, as coisas podem acontecer em outro movimento depois, tá bom? Mas fiquem à vontade, como eu falei, muitos de vocês já têm o curso. Se você lembrar de alguém que possa fazer, por favor, indique. Auxilie essa pessoa a crescer também, a ter uma nova perspectiva, uma esperança renovada, para que isso faça bem e muito bem para ela também, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Me deem 2 minutinhos, a gente já volta para o nosso envio de reiki ao vivo. Um beijo, obrigada!